Olá, queridos, graça e paz, como é que estão? Estão bem? Vamos lá à continuidade do nosso estudo, do nosso devocional que nós estamos fazendo, do livro Uma Vida com Propósito. Hoje estamos no nosso 21º dia, e o 21º dia ele traz como tema protegendo a sua igreja. O livro base, o texto base desse 11º dia está lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há uma outra tradução que diz assim: vocês estão unidos na paz do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos deste modo. O livro também fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 4, que diz, versículo 14, que o apóstolo Paulo diz assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Ou seja, nós estamos falando nesse capítulo sobre a importância da permanência e do esforço da luta pela unidade da igreja. O próprio autor, o autor, vamos a algumas partes do texto, ele fala que é nossa função, ele fala, é sua função proteger a unidade da igreja. É nossa função como membros do corpo proteger a unidade da igreja. É desejo de Deus que experimentemos a unidade de harmonia uns com os outros. Ele fala que a unidade é a alma da comunhão. O autor também nos fala que destruir essa unidade, destruir essa comunhão, olha o que ele diz, é remover o coração de Deus no corpo de Cristo. Então, olha a importância que nós estamos estudando nesse texto sobre a unidade, a comunhão, a união e o nosso dever e chamamento para participarmos dessa unidade. O nosso modelo supremo da unidade é a Trindade. Sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em perfeita harmonia, e essa perfeita harmonia dos três acabam se tornando em um. É responsabilidade de proteger a unidade da comunidade da qual nós participamos, e Efésios 4:3, já lemos, nos fala isso. Então, é nossa responsabilidade de lutar pela unidade da igreja. O texto deixa claro, é nossa responsabilidade. Alguns tópicos, o autor nos traz. O primeiro é: concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Em Romanos, capítulo 14, versículo 19, o apóstolo Paulo nos fala assim: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunidade. Como fiéis, nós partilhamos o Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Como fiéis, filhos de Deus, nós partilhamos da mesma fé, da mesma salvação, da mesma vida e do mesmo futuro. Outro tópico que o autor nos traz é: seja realista em suas expectativas. Evidentemente que após nós lermos até agora sobre o primeiro tópico, lendo esse título, esse tema, até agora a gente vai chegar a uma triste realidade. A disparidade entre o ideal e a realidade. A gente vê o quanto nós estamos longe do ideal, o que a gente vive, a questão do amor, esse envolvimento, amor um pelo outro na igreja. Então, agora, nós temos que ser realistas quanto a essas nossas expectativas. Nós devemos amar, segundo o autor, apaixonadamente, ele usa esse termo, amar apaixonadamente a igreja, amar as suas imperfeições, ansiar, e aí, nesse amor, nós devemos ansiar pelo ideal. Somente criticar o estado real é sinal de imaturidade. Ficar criticando como está e não fazer nada é sinal de imaturidade, segundo o autor. Em contrapartida, nós também, se nós conformar com o real sem lutar pelo ideal, isso é um sinal de complacência. Se não estamos completamente
Nós estamos completamente concordando com tudo, mas devemos lutar pelo estado ideal. Amém? Vamos lá, o outro tópico é: prefira incentivar do que criticar. O incentivo sempre ajuda mais no crescimento do corpo. Incentivar sempre ajuda mais. Estaremos sendo efetivos, participantes, quando nós incentivamos. Amém? É muito mais fácil, segundo o autor, ficar de lado e atirar pedra naqueles que estão servindo a Deus. É muito mais fácil as críticas, mas o autor nos chama a nós começarmos a nos envolver. E por fim, ele fala: pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. O texto base do que ele nos fala aí está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17. O texto de Mateus é assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo 2 ou outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Bom, se ele se recusar a ouvi-los, aí você conta a igreja. E ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão publicano. Então aqui a própria Bíblia nos dá um modo de como fazer, né, em caso de conflito. Amém? Finalizando, Romanos 14, 19 diz assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A paz da igreja, a paz, a unidade é um compromisso nosso, é o que nós aprendemos hoje, nesse capítulo 21. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã, nós estaremos juntos,